A Disney cancelou The Owl House dizendo que a série não se encaixava na marca do canal. Porém, hoje, mais de 3 anos depois, esse mesmo desenho é um dos mais assistidos da história do Disney Plus, contendo um dos casais mais lembrados dos desenhos, com inúmeras artes fofas. Mesmo assim, o desenho continua crescendo, mesmo sem ter novas temporadas. Então, como a maior empresa de entretenimento do mundo conseguiu errar tanto ao cancelar essa série? Bem, é isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Para entender o cancelamento de The Owl House, precisamos analisar o momento em que ele aconteceu. Depois de uma primeira temporada que foi melhorando com o tempo, a série foi renovada para uma segunda temporada e é impossível não reconhecer o salto de qualidade que aconteceu ali. A história se aprofunda cada vez mais, o mundo ganha mais magia e o tom da série se torna muito mais ambicioso. A mudança de tom entre a primeira temporada e a segunda é muito absurda. O que antes era algo para passar o tempo passa a ser algo muito mais contínuo e emocional. Tipo, olha a diferença entre os temas de encerramento das duas temporadas. Eu pelo menos consigo perceber uma diferença clara no tom das temporadas, e vocês? E como era de se imaginar, essa mudança não passou despercebida. O fandom cresceu, a série ganhou força cultural e personagens como Luz, Emery e Ida começaram a existir muito além do que era o Disney Channel na época. Por isso a Disney, vendo todo o sucesso que a série estava tendo, de um jeito muito estranho opta pelo cancelamento do desenho. Apesar do crescimento evidente, The Owl House não foi renovado para uma terceira temporada completa. Em vez disso, o desenho recebeu apenas 3 episódios finais para encerrar, encurtando todos os planos da equipe para uma nova temporada. A justificativa oficial da Disney era simples: o desenho não se encaixava na marca do Disney Channel. Uma explicação vaga e estranha que falava menos sobre a qualidade da série e mais sobre o desconforto da empresa com o caminho que ela estava tomando. Lumery. Disney. De certa forma, a Disney reconhecia a qualidade do desenho, mas o que ela realmente queria dizer é que o desenho estava fugindo do resto dos desenhos que se passavam no canal naquele momento. Por décadas, o canal foi construído em cima de séries episódicas, fáceis de se assistir fora de ordem e simples de se reprisar. Desenhos pensados para ligar a TV em qualquer horário, entender o básico da história e seguir em frente. The Owl House foi uma direção oposta. A série se tornou altamente contínua, emocionalmente densa e dependente de serialização. Fora isso, é importante mencionar o quanto a Disney prejudicou a série devido a alguns temas LGBTs presentes no desenho, por causa do medo de perder público em alguns lugares. Eu não vou me estender muito nesse ponto, então se você quiser descobrir mais sobre esse assunto, eu fiz um vídeo resumindo toda essa situação faz um tempo. Ainda assim, esse conflito entre a forma artística e o modelo de negócio ajuda a entender o porquê a Disney começou a enxergar The Owl House como algo difícil de sustentar no canal. O que a Disney provavelmente não esperava é que The Owl House continuaria crescendo mesmo após isso. A equipe de The Owl House já sabia do cancelamento no final da primeira temporada, durante o episódio Agonia de uma Bruxa. Levando em conta que os episódios da Season 2A foram episódios mais rushados para chegar no grande clímax da série, eu acho que vale a pena dar uma olhada nos episódios da Season 2B, quando a série realmente teve chance de mostrar a sua grandeza. E isso importa porque a partir desse ponto, a série muda por completo. Logo no episódio 11, fica claro que The Owl House não estava mais apenas preparando o terreno para algo maior. O conflito entre Ida e Rainy ganha peso real, Belus anuncia o dia da união e a narrativa assume sem hesitação que está entrando em um arco decisivo. Não existe mais zona de conforto. A série passa a operar com consequências reais e irreversíveis. É uma lembrança boba, mas até hoje eu guardo com o coração as contagens regressivas que as pessoas faziam pro dia da união. Bons tempos. A partir daqui, cada episódio parece mais confiante que o anterior, e principalmente disposto a ir cada vez mais longe. Em Reaching Out, a série lida com um tema muito raro em desenhos do mesmo nicho, abordando diretamente o trauma da Luz pela perda do pai quando mais nova, sem suavizar o tema ou tratá-lo como algo passageiro, ao mesmo tempo aprofundando a relação entre Luz e Emmett, enquanto expõe de uma maneira explícita dinâmicas familiares abusivas na família Blight. Nada ali é superficial. O episódio teve muita paciência para tratar esses temas, e esse foi possivelmente o começo da sequência de maiores bangers da série, porque depois disso, se existe um momento que The Owl House deixa absolutamente claro até onde estava disposto a ir, esse momento é Hollow Mind. Esse episódio abandona quase completamente o conforto visual e narrativo da série para mergulhar em temas de terror psicológico absurdos. Ele narra perfeitamente a história do vilão que é o Belus, revelando verdades perturbadoras e ao mesmo tempo quebrando mentalmente dois dos personagens mais importantes da história. Esse episódio veio com o objetivo de tocar mentalmente em quem assiste, e é exatamente isso que torna ele tão marcante. O ponto mais importante aqui
aqui é que nada disso foi necessário do ponto de vista corporativo. A série poderia ter se contido, suavizado os conflitos, diminuído os riscos, afinal, a série já estava cancelada mesmo. Mas o que ela fez foi o completo oposto, apostou ainda mais na identidade própria quando já não tinha mais garantia de futuro. E essa ousadia teve um efeito direto, o fandom só cresceu. À medida que a temporada avançava, o engajamento só aumentava, os debates se intensificavam e The House passava a ocupar um espaço cultural que ia muito além do Disney Channel. A reta final da segunda temporada virou um evento. Cada episódio gerava expectativa, teorias e discussões de um jeito assustador. Honestamente, a única vez que eu ouvi um apego tão grande à narrativa de um desenho foram nos melhores momentos de Steven Universe. Esse arco final culmina em dois dos momentos mais simbólicos, o confronto direto com o Dia da União e um dos momentos mais importantes da história recente dos desenhos, o beijo entre Luz e Emmett. Um momento tratado com uma animação linda, recebendo destaque visual e total compromisso narrativo, não como uma provocação à Disney, mas como uma parte orgânica da história. Ali, The House atinge seu auge criativo e cultural, e talvez o mais irônico de tudo seja isso. Esse crescimento acontece quando a série já estava cancelada, não apesar disso, mas em resposta disso. Em vez de recuar, a série avançou cada vez mais, sem medo do que poderia receber. O que a Disney provavelmente não previu é que ao tentar encerrar The House, ela acabaria transformando a segunda metade da série no período mais lembrado e celebrado, mas ao mesmo tempo controverso pelo potencial que a série poderia ter se a Disney desse o tempo que os produtores precisavam. Para melhorar ainda mais as coisas, The House, mesmo prejudicado até o fim, ainda tinha 3 episódios para encerrar a sua história. E o mais impressionante é que esses episódios não só funcionam, eles são excelentes. Quando Thank to Them foi lançado, o cancelamento já era realidade há meses. Mesmo assim, foi ali que a série atingiu um novo auge. Revisitar esse episódio é algo especial para mim. Ele é sim apressado, mas carrega um peso emocional gigantesco. Ele me lembra de uma fase mais confortável da minha vida e talvez por isso eu tenha um certo apego pessoal muito forte ali. E tem outro detalhe importante. A partir do momento em que a Dana Terra se soube que a série estava sendo cancelada, The House simplesmente parou de se conter. Thank to Them sem exagero, um dos episódios com mais representatividade LGBT já exibidos pela Disney. E isso não foi por acaso, foi uma escolha claramente consciente da Dana. O resultado de tudo isso foi um sucesso imediato, tanto de público quanto de crítica. Pouco tempo depois, a série tomou uma decisão curiosa de liberar o episódio por completo no YouTube como um teste de público. O que aconteceu em seguida foi constrangedor para a empresa. O vídeo explodiu em visualizações, se tornando um dos uploads mais rápidos a alcançar números tão altos no canal. Isso sem contar a audiência de exibição na TV. Esse momento escancarou um erro de leitura da própria Disney. Nas palavras da Dana Terra, foi como se a empresa finalmente percebesse que o show realmente fazia sucesso e foi um erro cancelá-lo. Uma constatação tardia carregada de arrependimento. E de uma maneira bizarra, a série só continuou crescendo depois disso. For the Future e Watching Dreaming repetiram o sucesso. E até hoje, o compilado oficial dos 3 episódios está entre os vídeos mais assistidos da história do Disney Channel, se provando assim como o desenho que a Disney se arrependeu de cancelar. Mesmo após o encerramento definitivo, The House nunca parece que realmente desapareceu. A série continua sendo recomendada, revisitada e debatida como se tivesse acabado ontem. O fandom permanece ativo, os episódios seguem performando bem em plataformas digitais e o desenho virou uma referência inevitável sempre que se discute uma animação ocidental moderna. Em retrospecto, The House acabou se tornando algo maior do que a própria decisão que tentou encerrá-lo. Não apenas um desenho querido, mas um ponto de virada sobre o tipo de história que o público estava pronto para abraçar. No fim das contas, The House não foi cancelado por falta de qualidade, muito menos por falta de público, e definitivamente não por falta de impacto. Ele foi cancelado porque se tornou algo que a Disney não sabia mais como lidar. A justificativa de que a série não se encaixava na marca diz menos sobre The House e muito mais sobre os limites da própria Disney, porque enquanto a empresa tentava se manter confortável, neutra e segura, a série faz o completo oposto. Ela cresceu com o público, assumindo identidade própria e arriscando cada vez mais. Mesmo depois de ter um futuro arrancado, The House provou o valor da forma mais segura possível, entregando-se os melhores episódios quando já não tinha mais nada a ganhar. Talvez por isso o desenho continue sendo lembrado, discutido e recomendado até hoje, não como uma série cancelada, mas como um daqueles raros casos em que a obra sobrevive à decisão que a empresa criou. No fim, The House não provou que a Disney estava errada apenas em cancelá-lo, provou que histórias feitas com amor de verdade sempre encontram um público, mesmo quando a indústria tenta fingir que elas não deveriam existir. E bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!